E aí, meu povo? Faz muito tempo que eu tô querendo vir aqui e gravar esse vídeo para falar de alguns pensamentos intrusivos que têm me atravessado. Recentemente, muito recentemente, aconteceu uma grande conquista na minha vida. E por que que eu tô falando disso? Bom, eu tô falando disso porque como lidar com o pós dessa grande conquista? Somos ainda gerações emergentes, né? Mulheres pretas que ocupam aí a primeira, segunda geração de mulheres que conseguiram alcançar uma graduação, no meu caso, o mestrado, que é uma pós-graduação na Universidade de São Paulo. Como advogada que já tinha passado por toda burocracia de passar numa OAB da vida, né, Ordem dos Advogados do Brasil, uma prova que te testa tecnicamente, e depois fui fazer coisas muito incríveis fora do Brasil e volto na verdade foi tudo meio em paralelo, depois de 8 anos fora da graduação, eu entro no mestrado. Me dedico ao mestrado, tenho excelência nas notas, mas o ponto central aqui não é sobre isso, é sobre como nós, mulheres negras, a gente passa por um lugar de preenchimento da nossa intelectualidade e valorização dos nossos saberes quando a gente está em determinados espaços, e que há ali um desejo de manutenção daquele daquele espaço, ou na verdade esse espaço também ele é esquisito, porque você não consegue ser traduzida ali dentro, e o que gera, a partir dessas métricas enormes que são esses marcadores de conseguir atravessar, determinadas posições sociais, então, uma mulher negra, diria jovem ainda, não tão jovem, mas que alçou alguns voos e que hoje acumula uma certa bagagem, inclusive de vida, não só relacionada a essa vivência institucional, muito pelo contrário, de movimento negro, de movimento organizado. E esses movimentos organizados, eles são, na verdade, um espelhamento de tudo, dos espaços que eu pude construir internamente. E quando eu digo internamente, eu estou falando de um lugar quase que afetivo e de forma assim, que me atravessou profundamente o meu âmbito familiar, a faculdade, as amigas da faculdade, mais cedo, antes disso, as relações que eu fui cultivando ao longo dos anos, que não necessariamente têm a ver com esse ambiente da faculdade, mais tarde, com a agroecologia, são espaços territoriais que meu corpo habitou e que ele foi conseguindo encontrar um lugar de tradução para encontrar o tal do bem-estar. Hoje, aos 34 anos e com uma formação de peso, que é ter um mestrado, uma responsabilidade social, eu me sinto quase que na obrigação de passar para frente, algo que eu aprendi. E que eu aprendi fora das bancas acadêmicas. Eu conheci um grupo em 2021 chamado Itamachê, por recomendação de um amigo meu, Bruno, acadêmico também, que ele me disse: Olha, esse edital é a sua cara. E eu fui lá fazer a prova. E depois disso, de ter feito essa prova, eu entendi que um novo caminho poderia iniciar ali. E esse caminho, ele aconteceu de forma muito próspera e não linear, porque os intercâmbios também que eu pude fazer fora do Brasil aconteceram nesse mesmo período e com o despertar de um desejo por uma alteração desse estado naquela época mais econômico. Hoje, o estado de alteração que vou dizer assim, me persegue, o desejo, tá relacionada à vontade de alterar alguns campos emocionais. Com isso, eu tô dizendo que tem muito trabalho interno a ser feito para encontrar esse tal do bem-estar.
um bem-estar interno que reverbere. Porque é óbvio, né, quando eu vou estudar no mestrado a cultura Banto e vejo nessa filosofia a potência de identificar o caminho de volta para nossa casa, o nosso berço interno e o nosso berço civilizatório, nessa pele que me habita como um corpo africano em diáspora, eu começo a entender a agonia que é estar desorganizada emocionalmente. E desorganizado, eu tô usando quase que como uma gavetinha, em que ora eu olho em projeção e falo, preciso abrir isso aqui e olhar, e ora eu sou aquele próprio armário ali, desorganizado internamente, bagunçado. E é assim que eu tô me sentindo hoje, pensando num saber quase que de ordem experimental, de entender que algumas coisas me fogem a alteração, porque depende de um estado exterior. E nesse caso, a gente tem as nossas agonias relacionadas à matéria que nos cerca, o lugar que a gente mora, as pessoas com as quais a gente opta por conviver, as quais a gente abre mão de conviver, os caminhos relacionados ao desejo de movimento e o território. Hoje, a maior desorganização e a gaveta que eu tenho olhado é a questão territorial. Eu me sinto assim quase que arrancada desse território matriz, que eu tô tentando identificar o que é esse território matriz, já que eu não tenho uma vivência africana de quem nasceu no continente e sabe as traduções territoriais desse lugar, sabe quais são as reverberações que existem a partir do momento em que você sabe toda a sua eh, ancestralidade. Você sabe nome de cada pessoa que veio antes de você. A sensação de ausência desse corpo atlântico que fica beirando, sabe? Beirando. Não é daqui, não é de lá, mas é daqui, mais daqui do que de lá. E não volta. Não consegue voltar. Não consegue voltar numa ordem racional. Obviamente, por isso que eu tô pensando muito nessa ordem emocional. E aí, recentemente, eu passei um mês em Ubatuba, na praia, desligada dessa materialidade paulistana urbanizada que te descola completamente de um cenário eh, de pulsão, de vivência, porque você tá cercada e você vê o tijolo, você vê as paredes, você vê, entendeu? Quase que uma coisa assim manicomial. Só você olhar aqui à minha volta, tudo muito branco, sabe? E aí, de repente, você vê o cenário dado como realidade. E aquele cenário, ele não é uma foto, né, que você tira e você fala, olha que linda essa praia. Não, a praia tá ali na sua frente. É tangível. A areia tem textura, o mar tem cheiro, o vento te atravessa. E aí eu comecei a navegar nesse desejo de aprofundar mesmo, aprofundar, entender assim, cara, o que que tá acontecendo aqui? Que essas gavetinhas estão começando a se organizar só de ter mudado o cenário. E um cenário que ele é sinestésico, porque ele não é de mentira. Não é mentira. Eu tô ali ocupando, meu corpo está se expandindo nesse lugar. E aí tudo aquilo, né, que eu vim falando, narrando sobre essa inquietação de vários setores, houve um desejo assim de, não, agora é o momento da presença, do silenciamento, de entender que esse corpo ele tem uma tradução e ele tem uma viabilidade muito mais próxima à materialidade disruptiva. Por que que eu disse isso, disruptiva? Porque eu acho que esse tecido que mostra o mar, uma areia, ele rasga isso aqui, ó, essa moldura, sabe? Essa moldura quadradinha que a gente vive aqui de, né? Tô aqui no meu escritório, é literalmente isso, gente. Uma moldura, assim, branca, manicomial. E aí essa praia, ela faz isso, ó, rasga. E aí você fica atravessada porque você se vê agora.
transparente. E aí eu lembro muito de Beatriz Nascimento quando vai falar desse corpo atlântico, porque ao dizer que somos um corpo atlântico, transatlântico, que eu também gosto muito da ideia de transatlântico, justamente para mostrar essa experiência de, sabe, de ser saqueado de determinado berço civilizatório, como algo assim emergente a ser feito, um retorno, uma retomada uterina, né? Eu tenho pensado muito a Terra, esses elementos que eu já mencionei, né? A terra, o fogo, o ar, né? eh, como algo fundamental para nossa compreensão física nessa matriz outra que não mais a africana, já que a gente foi meio que empurrado para esse cenário falso, manicomial, né? De parede e ausência de árvore, ausência de lugar verde, tudo muito cinza, né? Eu tô em São Paulo e eu escuto essa ideia de que a gente tá numa selva de pedra desde que eu me entendo por gente. E quando você se descola disso, você consegue visualizar que não é legal, na verdade, se fazer esse encontro da sua subjetividade na tal da selva de pedra, porque existe uma selva. A selva não é essa, né? A selva dado como aquele espaço verde em que o seu corpo consegue se organizar melhor, porque ele respira, ele, sabe? Então, o que que eu vou fazer com esse monte de credencial agora? Entendeu? Universidade, OAB, as credenciais estão todas lá. ONU, são muitas elas. Passei por muitos lugares. Mas o meu corpo não tá fazendo esse encontro, esse acasalamento com a, a mentira colonial, entendeu? Eu me sinto assim, dentro de uma mentira colonial, em que há espaço para fratura. Eu sinto que se reivindicar como um corpo transatlântico é fraturar mesmo esse sufocamento, né, de uma experiência que não é nossa, porque esses muros, o que que eles dizem sobre a gente? E aí, quando eu vou para um espaço onde eu consiga me traduzir e o meu corpo ele se apluma, ele se assenta, isso é muito mais tranquilo, porque o criativo ele aparece, os sonhos do dia a dia, da noite, né? Na verdade, aquele sono que vem acompanhado de sonho, é, você fica muito mais de verdade, mais expansiva, com vontade, desejante, pujante de estar presente, né? De fazer presença. Então, eu vou abrir algumas conversas aqui com vocês sobre isso. Essa é uma tentativa de me ouvir, na verdade, eu não espero atingir ninguém com esses devaneios, mas é uma tentativa de me rasgar um pouco e tirar essa aflição, essa agonia, esse descolamento, essa desterritorialização que eu tenho sentido. Tá bom, gente?